Bom dia a todos. Obrigado pela presença. Prometo que serei breve, apenas 2 horas de apresentação. Mentira. Antes da gente começar, eu queria saber quem é construtor. Quem trabalha em construtora, por gentileza, levanta a mão. Muito bom. Da área de compras e suprimentos, quem atua nessa área? Bacana. E na área de gestão da qualidade, que recebe os auditores, que cuida da gestão da qualidade. Eu vi uma pessoa meio tímida ali, acho que só tem uma pessoa que sofre com auditoria aqui, né? O Sinaprocin, o Simprocin atuam na gestão da qualidade. Na verdade, tudo o que foi dito, né, e apresentado não vai ter resultado se não tivermos produtos em conformidade, né? Nós temos uma gama de fornecedores à disposição de vocês no mercado, principalmente no estado de São Paulo, e existe, sim, muitos bons fabricantes, mas também temos fabricantes que, infelizmente, não cumprem as normas técnicas. E, para isso, foi criado um programa setorial da qualidade. Nós gerenciamos blocos, argamassas, temos programas em setor de lajes, placas, telhas de fibrocimento e assim por diante. Mas existem também outros setores, o setor de portas, setores de janelas e assim por diante. Bom, essa ilustração é mais para mostrar a preocupação, né, com a falta de qualidade, como afeta aí, principalmente a gente da área de engenharia, da área de construção, o pessoal que está saindo das universidades, que vai entrar nesse mercado. É muito importante que tenha essa consciência, né, a sua importância na gestão da qualidade dos materiais, para que no futuro a gente tenha empreendimentos que atendam a questões de desempenho, uso, manutenção, durabilidade, como já foi apresentado. Quem aqui já não teve algum problema com algum tipo de produto em desacordo com as normas, né, seja um combustível adulterado? Eu sou vítima quase que recorrente de postos que têm produtos de péssima qualidade, né? Quem já numa festa, numa cadeira plástica, não viu um amigo ou próprio não se acidentou, cadeira quebrando? Então, vocês vejam que não é uma característica do setor da construção, mas nós que lidamos com produtos com desempenho estrutural, temos uma grande responsabilidade nesse processo. E aí, para isso que existem os mecanismos que nós vamos apresentar rapidamente para vocês. Quando a gente fala em qualidade, não adianta a gente trabalhar somente num segmento. A gente considera sempre o trabalho em conjunto da cadeia produtiva. Então, isso envolve as indústrias de materiais e componentes, as indústrias que são vocês construtores, que são os usuários desses elementos, e também, em alguns segmentos, as próprias revendas de materiais de construção, que também são corresponsáveis na comercialização de produtos em não conformidade. E o programa nada mais é do que criar um ambiente de concorrência saudável, né, um campo onde você possa fazer o melhor jogo possível, na melhor condição de concorrência, né, que a gente denomina como isonomia competitiva. A gente não quer nada mais do que o mínimo que as normas prescrevem, né? E hoje a gente percebe que a concorrência, infelizmente, ainda não é uniforme. E o programa da qualidade tem o seu principal objetivo, né, garantir que os blocos de concreto comercializados, e, no caso, blocos e peças de concreto para pavimentação, os pisos intertravados e os pisos drenantes, comercializados em todo o Brasil. O programa ele é nacional, ele está dentro do PBQPH, para quem atua em obras do Minha Casa Minha Vida, possui a sua qualificação junto ao PBQPH, junto ao SIAC, tem o seu organismo de certificação. Então, o programa é nacional, e a única ferramenta de trabalho é a normalização brasileira, né? A gente não é exigente para bloquear ou barrar qualquer tipo de empresa, ou ser mais exigente do que as necessidades mínimas do consumidor. Então, respeitando as normas técnicas, é suficiente para atender o programa setorial. Sinaprocin e Simprocin são as entidades mantenedoras, eu sou o gerente do programa, que me reporto ao Ministério, hoje, do Desenvolvimento Regional, onde está o PBQPH, e a ABCP é a entidade gestora técnica. E aí a gente deixa claro qual é a atuação de cada entidade, né? O programa setorial, ele tem essa entidade de terceira parte,
que faz as amostragens dos produtos no mercado e encaminha para os laboratórios acreditados pelo Inmetro. Isso é uma exigência. Tá? Nada que é ensaiado dentro do programa é feito fora de laboratório acreditado. E eu deixo um reforço para vocês, caso não comprem de empresas qualificadas, que tomem cuidado na qualificação do seu fornecedor. É imprescindível que os ensaios, principalmente blocos de concreto de alta resistência, sejam feitos em laboratórios acreditados. Calibração de equipamento, dispositivos adequados, método de ensaio respeitado. Caso contrário, vocês terão um problema de resultado. Tendo problema de resultado, vocês vão ter que acionar projetista. Muitas vezes o projetista ele vai acabar aumentando as exigências daquela estrutura, grauteando mais ponto, mais rigor. Isso é mais custo, isso é mais gerenciamento. Então, é imprescindível que vocês tomem cuidado na hora de qualificar os seus fornecedores. O programa hoje conta com 68 empresas participantes. A grande concentração é o estado de São Paulo e região sudeste, né? Mas a gente tem um crescimento em outros estados. Infelizmente, qualidade é muito em função da exigência. E aí a gente conta com as construtoras, né, as construtoras sérias, que exigem do seu fornecedor materiais em conformidade. É o mínimo, né, receber produto adequado. Só que, às vezes, o fabricante ele trabalha muito em função da exigência. Se o construtor não é exigente, né, ele acaba entregando qualquer produto. E aí, quando a gente enxerga a questão de desempenho, tudo aquilo que foi pensado, projetado, dimensionado, não vai funcionar. Blocos de má qualidade não atendem à norma de desempenho. O sistema não vai atender à norma de desempenho. Os produtos-alvos, apenas para vocês conhecerem, então, os blocos de concreto, classe A, B e C, e as peças de pavimentação. A participação é voluntária, tá? Então, não existe nenhuma exigência ou barreira técnica para adesão. É abrangência nacional. Como eu disse, as amostragens são todas de terceira parte, então não é o próprio fabricante que prepara o seu produto, manda fazer o ensaio em laboratório de relacionamento e te apresenta um relatório de ensaio. Não. Isso é feito uma coleta em fábrica por um auditor, uma pessoa preparada para fazer a seleção dentro do pátio, dentro do estoque, aleatoriamente, é coletado esses produtos e encaminhado para laboratório acreditado. E o programa setorial, a cada 3 meses, tem como regra fazer esse tipo de verificação. Então, não é uma vez ao ano, não é quando tiver um problema, não, é rotineiro, é um processo perene. Então, a cada 3 meses, essa empresa sofre a verificação da conformidade dos seus produtos. Como eu disse, infelizmente, a gente tem fabricantes que não atuam em conformidade. Para isso, a gente tem que acabar criando mecanismos, né, que a gente faça esse monitoramento, não só de quem participa, mas também de quem não participa do programa, né? Tem os setores, no exemplo de argamassas, onde a gente coleta também e compra produtos, argamassas em revendas de empresas que não participam, para avaliar se o produto está ou não em conformidade. E mais para frente vocês vão ver ações jurídicas que a gente acaba tendo que fazer para coibir a má prática de fabricação fora de norma. Maria Angélica apresentou, eu também sempre reforço, que sempre existe uma dúvida se cumprimento de norma técnica é obrigatório, é voluntário. Não, é obrigatória. Está aí, Código de Defesa do Consumidor. E mais, o construtor é corresponsável. Então, vocês tomem cuidado quando vocês adquirem um produto em desacordo com a norma, porque, no final, quem paga a conta é a construtora. E acho que não vale o risco de economizar centavos, né, dentro de todo um processo por causa de um produto em não conformidade. Aí a gente reforça a questão de construtores e revendedores como responsabilidade solidária, e a melhor defesa é sempre a prevenção. E eu vou apresentar onde estão os links das empresas qualificadas, mas já fica aqui o nosso agradecimento também para a Glaser, 2W e a Oterprem, que são empresas patrocinadoras do nosso evento e também são empresas participantes e qualificadas no programa setorial. E dentro do relatório vocês vão enxergar outras empresas também, tanto da região como do Estado e do Brasil.
Uma forma de vocês identificarem rapidamente quais são as empresas é através do relatório setorial. Esse relatório que trimestralmente é publicado no portal do sindicato, do Ministério das Cidades, eu vou mostrar os links. A empresa participante usa essa logomarca nos seus produtos, nos seus pallets, nos seus orçamentos, para divulgar o programa setorial, e ela recebe, a cada trimestre de avaliação, um atestado onde tem o seu nome, razão social, CNPJ, os produtos que foram avaliados. Tem fabricante que não faz toda a linha de bloco, então, se ele tem bloco classe A e classe B, e foi avaliado, vai aparecer os dois. Se tiver só o classe C, não produz outro produto, vai ter só o classe C. Se tiver a pavimentação vai estar considerada. Então, é importante que vocês visualizem esse atestado, exijam do seu fornecedor o atestado de qualificação. Aqui apenas para ilustrar, né, onde nós estamos e a área de penetração de diversas empresas. Então, vocês estão mais do que servidos com fabricantes qualificados. Então, não tem, em alguns lugares que eu faço apresentação, mas na minha região não tem fornecedor qualificado. Ok, vamos trabalhar a qualificação desse fornecedor, aqui não é o caso. E não tenho reclamação, né, de construtoras que não façam uso de empresas qualificadas. Então, a princípio, todos vocês já trabalham com alguma empresa do Programa Setorial de Qualidade. Aqui são os links, o próprio site do Ministério do Desenvolvimento Regional, do PBQPH, site do Sinaprocin, e nós também estamos qualificados no programa Qualiab da CDHU. Então, quem atua no programa da CDHU também tem a mesma relação de empresas qualificadas. Aqui a organização, e eu vou entrar um pouco na parte mais legal, né, para reforçar a importância e a exigência de comprar produtos em conformidade, principalmente no PSQ. A estruturação do PBQPH envolve o CIMAC, que são as empresas do Programa Setorial de Qualidade, né, o SIAC, onde vocês atuam, construtoras, e o SINAT, onde estão os sistemas inovadores, sejam eles convencionais ou não. A inovação é quando um produto não tem norma técnica. Então, não tendo norma técnica, ele cai dentro desse conselho. E aí, aqui, também tem os sistemas convencionais, através das FADs, fichas de avaliações de desempenho. No final, vou apresentar para vocês um modelo, que é um pouco do que o Tauil apresentou, só que com uma outra formatação. E aí é importante, principalmente para os projetistas, porque tem todo o detalhamento do quadro resumo que o Tauil apresentou, porque aquele é um quadro resumo de resultados, mas existe todo um detalhamento do sistema, como ele foi composto, desenvolvido, todos os ensaios detalhadamente descritos, por uma entidade também de terceira parte, que é denominada ITA, mas lá na frente eu apresento. Dentro do regimento do SIAC, que é o regimento das construtoras, o item 841, processo de qualificação de fornecedores, é bem claro. A construtora pode ser dispensado do processo de qualificação o fornecedor considerado qualificado pelo PSQ. É vedado à construtora a aquisição de produtos de fornecedores de materiais e componentes considerados não conformes. Então, toda construtora que atua num programa Minha Casa Minha Vida, que está lá fazendo as suas obras, que segue o regimento do SIAC, é avaliado por isso, caso ele não faça esse cumprimento, ele pode sofrer algum tipo de não conformidade na auditoria. Por isso que eu perguntei se alguém aqui atua na área de gestão da qualidade, porque essa pessoa, normalmente, ela sofre na mão de um auditor, porque ele tem que começar a separar um monte de laudo de ensaio, um monte de resultado, relatórios, e normalmente não tem, e começa a tomar as reprovações. E quando se compra de uma empresa qualificada, aquele certificado que eu apresentei, ele apresenta para o auditor já passa para outro produto. O sistema bloco, o componente bloco está resolvido. Então, é um facilitador dentro do processo de qualificação. O 861 também destaca a importância. A empresa construtora é dispensada de realizar os ensaios de recebimento de produtos conforme das empresas do PSQ. Por que existe essa observação? Porque o programa, a cada 3 meses, faz avaliação por vocês. Tem um monitoramento intenso na qualificação dos fornecedores. Então, você não precisa receber aquele lote de bloco de concreto
separar material, mandar para o laboratório, aguardar romper, ver se a resistência atendeu ou não. Você está dispensado desse processo, porque o programa da qualidade já está fazendo isso de forma intensa, intensiva, para que dê segurança para vocês na aquisição dos fornecedores. Próximo. O 833 trata da entrada de projeto para os projetistas, e aí já traz a referência com relação à norma de desempenho, né? Fichas de avaliação de desempenho, FADs, dos sistemas construtivos podem ser utilizados com dados de entrada de projeto, né, para quanto ao desempenho potencial esperado. Isso é sempre importante, né? Tudo que foi apresentado aqui é desempenho potencial esperado, porque depende da condição da obra, de tudo aquilo que já foi apresentado, não é copia e cola. Claro que ele é uma grande referência para você já direcionar o projeto. É sempre importante que tenha uma análise junto, né, para você tomar isso como referência. Portaria, tudo isso é baseado em portarias, tá? Mas a gente só traz para reforçar, para que não tenha dúvida da importância e da exigência dos PSQs. Então, aqui é diretrizes para a elaboração de projetos, especificações mínimas do programa Minha Casa Minha Vida. Então, os projetos de empreendimentos deverão atender às diretrizes do PBQPH, no que diz respeito à promoção da qualidade, produtividade e sustentabilidade, principalmente na utilização de materiais produzidos em conformidade com as normas, especialmente aqueles produzidos por empresas qualificadas nos PSQs. A utilização de DATEC, vigente para novas tecnologias, e na adoção de fichas de desempenho FAD para sistemas convencionais do SINAT. Mais uma referência, não vou precisar ler, mas mesma coisa, do programa Minha Casa Minha Vida, atendimento às diretrizes do PBQPH, especialmente aqueles produzidos por empresas qualificadas no PSQ. Próximo. Esse é um caso que tem, inclusive, ações jurídicas em cima. Existe a resolução do FGTS, hoje é o órgão que mais está disponibilizando recurso para fazer as construções do Minha Casa Minha Vida. E, dentro dessa resolução, ele põe condições de contratação de operações de financiamento no âmbito dos programas habitacionais do FGTS, utilização de materiais cuja especificação técnica cumpram as normas e, conforme regulamentação, sejam qualificados no CIMAC do PBQPH. Então, aqui tem uma exigência. Toda obra que tem FGTS tem que comprar de empresa qualificada. Quando tem na região, óbvio. Não tendo, você está dispensado, você vai ter que fazer todo o processo de qualificação do seu fornecedor. Esse aqui é um portal onde estão hospedadas as fichas de desempenho, as FADs, ou os DATECs. Não sei se vocês já tiveram a oportunidade de consultar. Vale a pena fazer o link, é um cadastro gratuito. Tá? É só entrar no portal, cidades.gov.br/catálogo, faz login, cria a senha na hora, próximo. Aí você tem a separação sistemas convencionais, é onde nós estamos, sistemas inovadores, nós vamos em sistemas convencionais, próximo. E aí, antes de acessar o catálogo de desempenho, eu recomendo que vocês acessem o link de documentos e façam o download da especificação de desempenho do programa Minha Casa Minha Vida, que é esse primeiro caderno, essa primeira parte. Aqui é o caderno de especificação geral, é um caderno de construtora, o segundo. O terceiro é do agente financeiro, que praticamente é um checklist do que ele tem que avaliar da construtora. E o quarto seria os catálogos de desempenho. Próximo. Dentro dessa especificação do item 1, você tem especificações de desempenho dos empreendimentos, fala da norma de desempenho, e aí ele reforça novamente, né, que os materiais componentes devem ser do PSQ e é vedada à construtora a aquisição de produtos não conformes. Dentro do catálogo, na parte 4, são diversos sistemas construtivos apresentados. Vocês encontram fichas ainda nesse formato do bloco de concreto. Isso aqui é o que o Tauil apresentou de forma muito mais organizada, separada, por análise, por desempenho.
Então, aqui você tem acústica, você tem térmica, você tem resistência ao fogo, você tem tudo nesse quadro. Você não enxerga, você não consegue fazer uma análise crítica dessas informações. E aí se criou uma metodologia para apresentar de forma muito mais organizada todas essas informações. Próximo, que é um documento FAD, Ficha de Avaliação de Desempenho, onde você tem as entidades que coordenam. Esse aqui é um que nós fizemos para o setor de telhas de fibrocimento. Tá? Então, quem trabalha com ou projeta ou especifica e usa telhas de fibrocimento para cobertura, você tem uma FAD, na verdade nós temos 3, telhas de 4, 5 e 6 milímetros. Vou pedir a gentileza de abrir o PDF, para que a gente passe rapidamente, só para que vocês vejam a estruturação de uma FAD, diferente daquele quadro com um monte de informação que você não consegue analisar. Então, aí você tem toda a descrição, toda a especificação, está pequeno, mas acho que vale o download também. Especificação do sistema construtivo, pode ir passando. Toda a parte de especificação do produto, dos componentes, né? Você tem a telha, mas você tem os materiais de fixação, próximo. Você tem a parte de normalização, que está regindo todo aquele estudo técnico, próximo. Toda a parte de introdução, com base na norma de desempenho que foi falado. E aí, claro, para a parte de cobertura, vai se dar ênfase no que se refere à cobertura. Próximo. Toda a estruturação, documentação, todos os requisitos. Próximo, por gentileza. Os ensaios que vão ser feitos, os procedimentos. Pode ir passando. Pode ir passando. Aí toda a parte de composição, os ensaios. Então, aí vai por partes, mostrando a fixação, mostrando a montagem, como foi feito todo o sistema construtivo. E assim por diante. Então, é bem detalhado, é um caderno, na verdade, um caderno técnico para cada sistema construtivo com seus resultados. No nosso setor de alvenaria, nós estamos trabalhando para elaborar, no próximo ano, são 6 ou 7, tá, Will? 6 FADs nesse contexto, né, com todos os resultados. Recomendo que façam download, não só desse, mas de outros sistemas também que tem, que eu acho que é muito rico em informação. O manual, vocês receberam um caderno impresso como cortesia, achei, é muito importante, mas eu recomendo que vocês façam download, de preferência no celular, com PDF, transmitam para as pessoas que vocês tenham relacionamento, principalmente os projetistas, profissionais da área de especificação, para que eles tenham isso como guia de bolso. O desempenho tem que estar na mão, não dá para deixar no manual parado em cima da mesa. Tá? Então, recomendo que vocês façam download, é um download pequeno, que vale muito a pena. E podem divulgar. Fiquem à vontade para fazer a divulgação. Próximo. Aí os exemplos das fichas que já foram mostradas. Né? Bem simplificado, bem objetiva, prática. Facilita muito o trabalho dos projetistas. Próximo. Aqui uns exemplos só de combate à não conformidade, que eu falei. Infelizmente, nem sempre com a ação de qualificação a gente resolve o mercado. Tem empresas que insistem em fazer mal feito. Tem prefeituras que licitam produtos em desacordo com as normas técnicas. É incrível, mas ainda existe. Nós temos nas peças de pavimentação um mínimo de 6 centímetros de espessura e 35 MPa. E aí a prefeitura põe na licitação 4 centímetros e 20 MPa. Aí a gente tem que ir lá, notificar a prefeitura, muitas vezes comprar a norma, mandar cópia de norma técnica, e aí eles atuam, junto com o jurídico, na adequação. Então, isso é importante. Né? A gente tem um êxito aí, 99% dos casos. E aqui, em 2004, tinha uma grande ocorrência de fabricação, achavam, né, algumas construtoras entendiam que fabricar bloco em canteiro era um grande negócio. Né? Que não dependia muito de tecnologia, de controles, e dava para fazer o que quisesse. Isso aqui é denominado uma unidade fabril em canteiro. É impossível você pensar em fabricar bloco de concreto, alta resistência, que vai com um componente que vai atender depois o desempenho nessa condição. Isso não é uma fábrica. Né? Então, a gente acabou notificando as construtoras, acionando os órgãos ambientais, e a gente conseguiu zerar praticamente essa prática. Né? Quer fabricar, quer comprar bloco? Vai direto para a indústria, compre de empresa qualificada, que é um excelente negócio. O caso do FGTS, eu tenho N exemplos, e essa construtora a gente acabou visitando,
Muitas vezes a gente faz visita a vocês, ou pelo menos passa em frente aos empreendimentos para conhecer, para olhar, para ver. O FGTS, que tem a resolução, a gente identifica pela própria placa. Tem a obrigação de mostrar que está usando recurso. Então, a gente chama o engenheiro responsável, né, amigavelmente, bate um papo, explica, manda a legislação, faz toda uma conversa para que a gente tente orientar. E tem construtora que fala assim, aqui você não manda, aqui eu faço o que eu quero, compro o que eu quero, como eu quero. Ok, é um direito seu. E aí a gente vai para o organismo de certificação, que faz a auditoria desse cara lá no SIAC, e aí o auditor pega a não conformidade. E aí ele recebendo a não conformidade e persistindo, ele perde a sua certificação. Perdendo, ele está desabilitado para trabalhar nessas obras. Então, ele trocou, mudou, só que em outra obra, ele sabendo que a gente estava monitorando, ele foi lá e pôs uma plaquinha para tentar esconder que tinha o logo do FGTS. Então, você vê que a prática não é de melhorar, muitas vezes de se esconder. Mas a gente descobre, acha, a gente é persistente, brasileiro, então a gente vai à luta, né? E conseguimos reverter. Próximo. Esse caso também em Minas Gerais, com argamassa, outro segmento, mesmo conceito. Aí alertamos a construtora, alertamos a certificadora, o fabricante, o construtor parou de adquirir, o fabricante entrou no programa setorial de forma voluntária e hoje atua e hoje defende o programa com unhas e dentes. Então, você veja que é um processo, né? Dá trabalho? Dá trabalho, mas assim, é em função da melhoria do todo, né? Se cada um fizer o seu papel, a gente vai ter bons resultados. A gente vai conseguir atingir o desempenho. Parece que o desempenho é tão longe, né? Entender acústica, térmica não é tão simples. É muito mais boa prática e boa vontade do que muita inovação tecnológica. Próximo. Bom, termino minha apresentação, fui breve. Agradeço a oportunidade, agradeço a atenção de vocês. Meu e-mail, caso precisem de esclarecimentos, fico à disposição. Obrigado.